paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos com os irmãos nesta oportunidade, unidos e reunidos, adorando ao nome santo do Senhor. Louvamos a Deus por tudo que já ouvimos e agradecemos a Ele, porque Ele já falou conosco através dos louvores e também nos permitiu sentir a Sua presença. Nós agradecemos ao presbítero da igreja, ao presbítero Rodolfo Fontes, a oportunidade, o espaço de tempo que ele cede para meditar junto com os irmãos na palavra de Deus. Nos distanciando um pouco da leitura oficial, eu gostaria de ler um texto bíblico junto com os irmãos, no Evangelho que João escreveu, no capítulo 4. Capítulo 4, do Evangelho de João, ou que João escreveu. Nós iremos ler alguns versículos, a começar do verso 9. Nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem era o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 25 e 26. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém. Queridos irmãos, a Bíblia e o Evangelho que de Jesus Cristo, que João escreve, é repletos e marcados de encontros do Senhor Jesus com determinados personagens. A gente pode observar isto desde o capítulo 1, quando Jesus passa e está ali para ser batizado por João. João olha para ele, aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o primeiro contato de João com Jesus. Mais tarde, Filipe se encontrara com o mestre e queria compartilhar da alegria com Natanael e o convidou para ver Jesus de Nazaré, o Messias. Aqui há o encontro de Filipe, como também de Natanael com Jesus, o Cristo. João capítulo 3 registra o encontro de Jesus com o doutor da lei, Nicodemos, e ele ouve de Jesus um ensinamento valioso, que era-lhe necessário nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus. Ainda em João capítulo 8, Jesus tem um encontro com uma mulher adúltera. Não condena o seu pecado, mas lhe dá uma nova oportunidade
de viver uma nova vida em Cristo Jesus. No capítulo 9 de João, Jesus marca o encontro com um cego. Com a sua saliva faz lodo, passa em seus olhos, dá-lhes a visão, e todos ficam atônitos e surpresos, porque isto nunca tinha acontecido antes, e procuram saber dele quem tinha feito isto. E ele, com veemência, diz fortemente que quem fez aquilo foi Jesus Cristo de Nazaré. Quando se cansam de perguntar e expulsam ele da sinagoga, Jesus se encontra com ele e pergunta: crês tu no Filho de Deus? E ele diz: me mostre para que eu creia. Então Cristo mais uma vez se revela como sendo o Cristo enviado de Deus aos homens e disse: eu sou o que falo contigo. Aquele homem se prostra e adora e reconhece Cristo como sendo enviado de Deus. João, no seu último capítulo, diz que estes encontros e os sinais que acontecem em seu livro são para que todos crescem que Cristo era o enviado de Deus, o Filho de Deus, aquele que Deus tinha preparado antes mesmo da fundação do mundo. E em João capítulo 4, é mais um desses encontros de Jesus. O pastor Antônio Gilberto dedica um capítulo de seu livro a extrair valiosas lições para o evangelismo pessoal de João capítulo 4. Porém, na riqueza do texto sagrado, poderemos observar nesta noite o desenvolvimento daquela mulher, do seu conhecimento acerca do homem com quem ela falava. João nos dá algumas importantes informações. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando e João deixa claro que não era ele, mas os seus discípulos, e compreende que o pessoal estava entendendo seu ministério de forma errada, pelo motivo errado. Então decide ir da Judeia para a Galileia. Os irmãos sabem disso. E havia alguns caminhos para ir até a Galileia. Eles poderiam, como uma opção mais viável para os judeus, seguir pela costa do Rio Jordão e evitar passar por Samaria, que ficava entre essas duas cidades. Porém, diz o texto sagrado que era necessário, no versículo 4, que Jesus, naquele dia, passasse por dentro de Samaria. Não era uma questão geográfica, era uma questão espiritual. Jesus não foi por dentro de Samaria para contradizer a tradição da época, não. Porém, Jesus tinha um propósito maior, que era mais uma vez marcar um encontro com alguém, e desta vez uma mulher samaritana. Esta informação é importante, porque era uma mulher samaritana, ou de Samaria. O próprio João diz que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Isto era uma questão histórica de muito tempo. E para contextualizar mais recentemente, próximo à época, isto se deu a alguns fatos. Primeiro, a misticidade que havia no povo samaritano. Não era, digamos assim, genealogicamente puro, mas havia misturas ali dos povos samaritanos, dos povos que eram originalmente hebraicos, com outras nações. Os judeus viam isso como algo condenável, abominável, e não podia ser aceitado.
Por causa disto também, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Outra vez ou mais tarde, quando Esdras e Neemias voltaram do exílio babilônico e decidiram construir um templo, os samaritanos, que já era um povo mestiço, se opôs à construção daquele templo, causando ainda mais rivalidade entre judeus e samaritanos. Os judeus tentaram durante toda a sua história, o pessoal ou o povo do reino sul, adorar ao único Deus, enquanto que durante a história os samaritanos se tornaram sincretistas, ou seja, deixaram com que outras doutrinas, outras tradições entrassem no seu culto e se tornassem um culto pagão, que era também abominado pelos judeus. O povo judeu via isto como abominável, se aproximar de um samaritano. Se um judeu se aproximasse de um samaritano, ele estaria contaminado, segundo a sua tradição. Por estes e outros fatores, eles evitavam ter qualquer contato com o povo de Samaria. E preferiam até mesmo andar por caminhos mais longos do que sequer passar dentro de Samaria. Porém, naquele dia, Cristo entendeu que era necessário entrar naquela cidade. Sabe por quê? Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O povo de Samaria, mais do que tradição, eles tinham alma. E toda alma que está perdida, precisa ser resgatada para o Senhor. Para o povo samaritano, se encontrar com um judeu, era se encontrar com um desprezo. Era estar diante do desprezo, diante da humilhação. Era desta maneira que os judeus tratavam os samaritanos, com desprezo e humilhação. Então, para um samaritano estar diante de um judeu era se encontrar com o desprezo, com a humilhação. Aí Jesus diz assim: hoje a gente não vai pela costa, a gente não vai pelo rio, hoje a gente vai passar dentro de Samaria. Glória a Deus. Sabendo disso, Jesus diz assim: olha, a gente está com fome, já andou muito, vão comprar pão, eu vou descansar junto ao poço e espero vocês voltar. Coincidência demais, para ser só coincidência, é justamente nesse momento que a mulher diz assim: eu vou buscar água. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está sentado, descansando. E a mulher com um cântaro que pesava aproximadamente 18 quilos, que tinha capacidade para carregar 18 litros de água, com ele talvez nas costas ou sobre os ombros, se aproxima mais uma vez diante do poço, que para ela era algo costumeiro, rotineiro. E ao longe ela avista um homem, o que não era comum ao meio-dia. Ela se curva para pegar sua água. Aleluia. Quando Jesus diz a ela para iniciar uma conversa, interessado na alma dela. Glória a Deus. Mas tem que ter o jeito, tem que ter a forma. Aleluia. Ele diz: me dá um pouquinho dessa água. Glória a Deus. Ela se encontrando com o desprezo, achando ela que Jesus era mais um judeu, com medo e na defensiva, ela diz: como pode, sendo o Senhor um judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher samaritana? Observe que, pelas características, talvez pelas vestes, cabelos, barbas, ela entendeu que estava diante de um judeu. E aqui está uma classe ou um grupo de pessoas que conhecem Jesus apenas como um judeu.
Este grupo é aquele que entende que ele era o filho de José e simplesmente de Maria. Ou que talvez no máximo filho do homem, como sendo filho de pais carnais. Irmãos, conhecer Jesus apenas como mais um homem é como alguém que vai na praia pela primeira vez e ao invés de entrar dentro daquele imenso mar, dá só uma volta, como a gente diz, na beira. E quando é perguntado, e aí a profundidade? Tu entrou muito lá dentro? Não, as águas só batiam nos meus pés. Mas parece que eu vejo Jesus como um homem com o cordel de medir e vai convidá-la a entrar mais, a conhecê-lo melhor. Porque ele é mais do que um judeu. Jesus é mais. No seio da igreja, no primeiro século ou no segundo, havia o grupo dos ebionitas que diziam veementemente: ele é só um homem, ele é só um judeu. Mas os apóstolos diziam: Jesus é mais. Glória a Deus. Aí já diz assim: mulher, se de fato tu soubesse quem está falando contigo, Oh, aleluia. e quem está te pedindo de beber, Glória a Deus. aí olha, os papéis se inverteriam. Como assim, Senhor? Era tu que me pedia e eu te daria. Agora a água que eu te dou, ela é uma água corrente. Ela é viva, mulher. Aleluia! Jesus quer inverter os papéis nesta noite. Glória a Deus! Ah, irmãos, o poço para aquela mulher supria as necessidades. Jesus se colocava agora como mantenedor da sua alma. Me pede, mulher, pede água a mim, que eu quero saciar a tua sede. Aleluia! Jesus se coloca como supridor, como provedor. Jesus está dizendo: olha, mulher, eu quero ser o mantenedor da tua alma. Se tu me conhecesse, aí olha, tu viria, me pediria e eu não te negaria, pois eu te daria a água da vida. Aleluia! Mas ela não entende. O homem que vive no pecado se cansa. E querendo evitar aquela rotina cansativa, ela diz assim: me dá dessa água para que eu não venha aqui mais. E tem um negócio: o Senhor é maior do que Jacó, que nos deu esse poço. De fato, irmãos, ela não sabia com quem estava falando. Mas Jesus é paciente. E Jesus diz a ela: qualquer que beber desta água, mulher, vai tornar a ter sede. Agora, qualquer pessoa, mulher, homem, criança, jovem, adulto, beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer? Vai se formar dentro de ti uma fonte, uma água corrente, que vai jorrar para a vida eterna. Todas as vezes que aquela mulher queria saciar a sua sede, ela olhava para fora de si. Ela olhava para o poço. Mas Jesus está dizendo a ela: se tu beber da água que eu te der, tu não vai mais procurar satisfações externas, porque dentro de ti eu colocarei a minha satisfação. Tu vai se satisfazer internamente. Você não vai mais precisar estar olhando para as coisas aí de fora. Não. Eu quero colocar dentro de ti, mulher, uma fonte que vai te satisfazer. Jesus interessado em dar-lhe desta fonte, mas não se pode beber dessa fonte sem antes confessar o pecado. Tem que confessar o pecado para primeiro beber da fonte. Aí Jesus, com o intuito de arrancar dela a verdade, diz assim: vai buscar o teu marido. Aí Jesus não disse para humilhar ela, não, nem para desprezar.
A água começou a jorrar dentro dela. Aí ela colocou para fora um pouco desta água. E disse assim, eu não tenho marido não. Aí Jesus disse assim, você disse bem, é verdade. Ele elogiou ela pela verdade que tinha dito. Porque você já teve 5. Ela disse, oxente, estou te vendo a primeira vez. E o Senhor já sabe que eu tive 5 maridos. Pois é, você já teve 5. E tem mais, o que está contigo agora não é teu, isso é mesmo. Eu vejo que tu és profeta. Ela entrou mais um pouco, irmãos. Aleluia. Porque judeus existem muitos, agora profeta já é um pouquinho menor. Profeta, e ele era profeta mesmo. É conhecido por seus sinais e por ter uma mensagem. E ele era um profeta prometido, Deuteronômio capítulo 18, versículo 25 em diante, 18 em diante. E o povo via ele como um profeta. Um dia ele foi entrar na cidade de Naim, e estava saindo do funeral. Glória a Deus. Ele para aquele funeral, todo mundo fica esperando o que ele vai fazer. Ele toca no esquife e diz, menino, levanta. E o povo começou a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e começaram a cochichar entre si, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Ele era profeta mesmo, irmão. Glória a Deus. Os fariseus queriam arrancá-lo à força, prendê-lo e matá-lo, mas ele temia, diz o texto, porque o povo tinha ele como um profeta. E ele tinha uma mensagem, Marcos 1,15. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele tinha sinais e ele tinha mensagem, então de fato ele era um profeta, porém Jesus é mais. Glória a Deus. Ele ainda é mais do que um profeta. Ele é mais do que um judeu, do que um homem comum. E ele faz mais do que milagres, prodígios e maravilhas. Talvez você aí fora conhece ele como Jesus que cura, o Jesus que faz morto reviver, que faz mudo falar, cego ver. É ele como profeta. Mas ainda há uma dimensão maior que você precisa conhecer. Você só conhece até agora o Jesus que faz, mas ele te chama para dentro. Ele te chama para conhecer mais. E ele desperta na mulher um sentimento de descobrir um lugar certo para adorar. Glória a Deus. A gente disse que é aqui em Jerezim, onde a gente construiu o templo, vocês dizem que é em Jerusalém. Me diga onde é que eu entendi que agora o Senhor é um profeta. Glória a Deus. Aí Jesus vai dizer assim, olha, lugar é prioridade aí embaixo, aqui em cima não. Porque Jesus diz assim, olha, nem lá e nem cá. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Aí Jesus estava dizendo para ela, prioridade de lugar é aí embaixo, porque eu sou onipresente. Aonde vocês quiserem me adorar, vocês podem fazer isto. A prioridade aqui em cima é qualidade. Agora tem que ser em espírito e tem que ser em verdade. E ainda joga, ainda diz a ela, a gente adora o que sabe, vocês adoram o que não sabem. Tem que conhecer também a quem está se adorando. Glória a Deus. Aí Jesus diz a ela, mulher, eu agora vou marquei esse encontro contigo. Eu Aleluia. vou aproveitar para instituir um novo lugar de adoração. Glória a Deus. Mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é mais sobre lugar, mulher. Agora é sobre espírito e verdade. Se adorar em espírito e em verdade, mulher, pode estar no trânsito, no quarto, em casa, na rua, na casa dos irmãos, mulher. Não importa não, se for em espírito e em verdade, eu estou lá também, eu recebo. Aí ela agora vai expressar para ele as suas crenças. Glória. E ela chegou bem pertinho agora de alcançar o
segunda revelação de Deus aos homens. Glória a Deus. Ele diz assim, olha, eu sei que o Messias que se chama o Cristo, ele vem. E quando ele vier, ele vai explicar tudo para a gente, ele vai anunciar tudo. 3 coisas na resposta dela. Primeiro, ela disse assim, eu sei. Ela não disse assim, eu estou sentindo, não. Ela não disse, me contaram. Não era um emocionalismo, nem um sentimentalismo. Verbo saber, pelo entendimento. Ela disse assim, eu sei que ele vem. Eu sei, eu estou assim, meio assim, mas eu sei que ele vem. Segundo, ela esperava o Messias vir. Ela disse assim, quando ele vier, quando advérbio de tempo, eu estou esperando ele vir. Eu não só sei que ele vem, mas eu espero a sua vinda. E ela anseiava que esse Messias viesse. Porque ela diz assim, ele vai explicar tudo para a gente. Irmãos, é nessa plenitude que a igreja vive, sabendo que ele vem, esperando a sua vinda e desejando a sua volta. Glória a Deus. Aí Jesus disse, mulher, chegaste onde eu queria. Eu sou. Aleluia! Falo contigo, mulher. Eu sou Cristo. Aleluia. Ah, irmãos, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro não só com o judeu, nem só com o profeta, quando a gente experimenta uma cura da família, não, esse daí é bom, mas quando a gente se encontra com Cristo, Aleluia. é diferente, irmãos. É porque as motivações mudam. A gente não vai até Ele para Ele fazer algo, a gente vai até Ele porque Ele já fez. Aleluia. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente entende o que Ele fez por nós, aí não precisa de mais nada. Ele já fez! Ele já fez! Ele já fez! Ele já fez! Simeão olhou e disse, quem é esse menino que vai ser apresentado? Me dê ele aqui! Aí o Espírito disse, Simeão, aquele que eu te revelei é esse. Esse é. Aí Simeão levantou ele assim e disse, Lucas 2, Senhor, pode me guardar? Glória a Deus. Pode me levar. Aleluia! Fostes fiel com o teu servo. E os meus olhos viram a tua salvação. Pode me levar. Eu já vi a tua salvação. É luz para iluminar, Simeão disse. Eu já vi, me leva, porque eu já vi a tua salvação. Quando a gente se encontra com Cristo, ainda que Ele dê uma palavra dura, difícil de ouvir, e teste o nosso coração, dizendo, se você quiser ir, você vá. A gente abre a boca como Pedro abriu, você vai para onde agora? Depois que eu te conheci, eu não encontrei mais ninguém que tivesse palavras de vida para mim. Porque tem uma coisa, nós temos crido, nós temos conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ah, irmão, quando a gente se encontra com Cristo, acabou-se. Lembra do versículo 28? Imagine que o cântaro é a sua vida de pecado. O poço é onde ela saciava este pecado. E o que é que ela faz quando entende que Ele é o Cristo? Ela larga o cântaro. Glória a Deus. Ela joga de lado e água, mulher, deixa para depois. Mas tu não ia levar. Não, venham, vejam o homem que contou toda a minha história. Porventura, não é este, o Cristo. Porque quando a gente conhece Ele de verdade, a
simplesmente deixa a velha vida. E a carreira que ela deu para a cidade é a iniciativa de uma vida nova. Nesse momento, a água que é viva e que corre começou a fluir dentro dela. Ela disse: tem que colocar para fora isso aqui. Eu achei o Cristo. Eu achei o Cristo. Eu encontrei Ele. Venham, vejam, juntamente contemplem. Porventura não é este. Mais tarde eles disseram: mulher, já não é pelo que dissestes, é pelo que vimos e ouvimos. Nós acreditamos que Ele é o Cristo. Glória a Deus. Talvez você conheça Ele só como um judeu. Talvez seja muito entendido. E entenda Ele como aquele que divide a história antes e depois dele. Só. Ele é um judeu, irmão, não está errado. Mas ele não é só isso. Talvez você veja ele apenas como um profeta que faz, e ele faz mesmo. Olha aqui, que irmãos, para contar que ele faz. Glória a Deus. Mas esses irmãos foram convidados a entrar mais um pouco. E agora as águas já estão dominadas pelas águas. Porque conheceram Ele como Cristo. Mais do que curar alguém da tua família, mais do que fazer alguém ressuscitar, que é algo terrível, é algo grande mesmo, Ele faz. Ele te convida hoje para conhecê-lo como um Cristo. Aquele que salvou a nossa alma.